9h37, 9h37, para você que ligou agora, nós estamos juntos pela Rádio Excelsior da Bahia, a AM 840, a voz do Senhor do Bonfim, emissora da família baiana. Pois é, tendo assustado o mundo desde o final de 2019, do ano passado, portanto, quando se alastrou novamente na China, se espalhando em todo o mundo, o novo coronavírus continua a se propagar. Hoje, o epicentro da manifestação na Europa, na Itália já foram mais de 25 mil contaminados, mais de 300 pessoas mortas, né, por esse vírus. E o Ministério da Saúde divulgou nesse domingo o número de casos aqui também no Brasil. Tem 200 casos confirmados no país, aqui na Bahia já são 9 casos. E como que a gente pode se proteger, se prevenir em relação a essa ameaça? Está aqui com a gente para esse bate-papo, para uma conversa sobre esse tema. A gente vai conversar pelo telefone com a médica infectologista Giovana Rico, que também vai falar sobre esse assunto. Também está aqui com a gente a médica homeopata, que também fala sobre isso, né, Amanda? Bem-vinda aqui ao Excelsior Saúde. Obrigada, Patrícia. Agora, como é que é a homeopatia? Claro que esse é um momento de grande tensão, mas o cuidado integral da saúde ajuda. Esse cuidado integral, sobretudo com práticas integrativas, entre elas a homeopatia, ajuda a reduzir esses casos de doença? Certamente tem impacto, sim, na redução da gravidade dos quadros. Sim. Primeiro, a gente tem que lembrar que o período é um período sazonal, ou seja, uma época do ano onde circulam vírus que causam doenças respiratórias, né? Resfriados, gripes e agora o mais novo, o Corona, o 19, com esse quadro pandêmico horrível. Então, as medidas de um bom sono, uma boa higiene do sono, uma boa alimentação, como está sendo amplamente divulgado, né, são imprescindíveis e fazem parte da abordagem integral em saúde. Mas falando especificamente da nossa especialidade, da homeopatia, a gente aborda o indivíduo na sua integralidade quando a gente consulta um paciente. Então, a gente tem pacientes com quadros alérgicos crônicos, por exemplo, rinites, rinossinusites, faringites de repetição, que podem se beneficiar muito em tratando com homeopatia os quadros crônicos, reduzirem a chance de se contaminar com agentes infecciosos em gerais e também o coronavírus, outros coronavírus e esse novo. Essa é a grande preocupação, né? Evitar a contaminação. E quando você está com sua saúde em dia, cuidados com o sono, por exemplo, nós estamos na Semana do Sono, que iniciou no último dia 13 e segue até o dia 19 com uma programação alertando sobre os cuidados gerais. Cuidado com a saúde, com a higiene, com a alimentação, com o bem-estar, vai fazer o reforço. Quem está na linha também e conversa com a gente agora e traz também informações, porque nós estamos falando de uma doença que os sinais, os sintomas, eles são muito parecidos inicialmente com os sintomas de uma gripe, né? Coriza, febre alta. E como é que nós vamos identificar? E a grande preocupação da população é a forma também de disseminar. Pessoas que estiveram muito próximas, nós tivemos agora no casamento aqui, né? No interior da Bahia, que algumas pessoas foram contaminadas, inclusive a própria artista que foi a Preta Gil, que se contaminou. E o que acontece? Foi lá em Itacaré, no seu estado. Então, o que ocorre? As pessoas estavam tão próximas assim, uma aglomeração. Como é essa forma de contágio? Por que essa insistência de ter que lavar a mão? O uso de máscara é necessário para todos ou só aqueles que tiveram a confirmação? São dúvidas que aparecem, apesar da mídia estar falando de forma muito forte, né, sobre tudo isso, toda hora tem essas informações, mas a comunidade nesse momento ainda tem dúvidas. Por isso, Giovana Rico, ela que é médica infectologista, também está na ponta da linha, atuando aí em hospitais como a Santa Isabel, também no Centro de Referência em Tratamento de DST/AIDS. A gente sabe que tem uma população que é mais vulnerável, né? Entre elas os idosos e as crianças. Enfim, Giovana, bom dia, prazer também falar com você, que bom que está aqui para esclarecer também aos nossos ouvintes. Bem-vinda. Obrigada, Patrícia, bom dia a você e a todos os ouvintes. Bom, e isso que vocês estão trazendo, né, de interesse público tão importante atualmente, cabe que nós, infectologistas e médicos que trabalhamos com essa especialidade de um modo geral, possamos esclarecer, né? Essas dúvidas todas que você colocou são extremamente importantes e estão sendo discutidas amplamente. A primeira questão que você trouxe é em relação à prevenção, né?
toda a mídia tem batido muito nessa questão da lavagem das mãos e do uso do álcool gel, que é extremamente importante para evitar essa disseminação. O uso da máscara, ele se propõe basicamente para as pessoas que têm sintomas respiratórios ou pacientes imunossupressos ou outros grupos de risco. Então, pacientes cardiopatas, pneumopatas, oncológicos, pacientes com HIV/AIDS, que vão estar em circulação para algum motivo específico, ou vão para médico, ou vão precisar fazer algum atendimento em unidades, a gente tem orientado a utilizar, vão se deslocar. Mas nós não temos orientado esse uso de máscara para toda a população. Essas máscaras estão em falta, né, como a gente tem visto. Nós, profissionais, precisamos delas e as máscaras elas não devem ser utilizadas indiscriminadamente. Com relação a essa questão do contato, sabemos também que é um vírus que é transmitido por gotículas, então a aproximação normalmente abaixo de 2 metros, principalmente abaixo de 1 metro, é a que tem sido mais implicada nessa transmissão. O coronavírus é um vírus que tem uma particularidade de ser transmitido também por pacientes que não estão apresentando ainda sintomas. Daí a grande dificuldade no controle, tá? Então, é importante que a população ela não entre em pânico, como todos nós estamos falando, porque a letalidade é baixa, né? Apesar de ser um vírus altamente transmissível, é um vírus que mata menos do que, por exemplo, a influenza. Nós temos muito mais mortes atribuídas à influenza anualmente do que a gente tem visto com o novo coronavírus. A grande dificuldade realmente é o controle desta disseminação. E nós precisamos contar com a população no sentido de não circular, os idosos principalmente, né? Temos orientado todas as pessoas que os idosos devem realmente ficar em casa, só sair para o que for estritamente necessário, porque essa população, sim, é a população de maior risco para adoecimento e morte. E colocamos outras pessoas também com outras situações, né? Por exemplo, entre esses grupos de risco, doutora, os asmáticos, fumantes, pessoas com rinite, pessoas com problemas no pulmão, elas precisam estar mais atentas. Agora, é importante também quando você fala que é evitar o pânico, porque o pânico impede, né, que a gente até raciocine, pense e siga as regras de instruções. Por isso também nós estamos aqui no estúdio com a Amanda, que é médica homeopata, e a gente reforçando também a questão do cuidado da saúde como um todo. Porque a gente tem visto aí, por exemplo, doenças como sarampo, que voltou, força total. Agora, recentemente, tivemos uma campanha de vacinação e a procura pelas salas de vacina ainda é baixa. Temos H1N1 e outros problemas de saúde que levam a letalidade maior e as pessoas às vezes se descuidam. Então, Amanda, o cuidado geral e aí também reforçando o uso da homeopatia no sentido de reduzir a evolução do adoecimento. É o que você está lembrando aí para as pessoas como importância, né? Dialogando com o que você falou antes a respeito da imunização, da vacina convencional, né? Para sarampo, para a influenza sazonal, é importantíssimo, certo? Nossa Associação Médica Homeopática Brasileira colabora com todos os órgãos de saúde pública para que a gente tenha boas práticas médicas. Então, foi antecipada a campanha, é preciso que os cidadãos compareçam e adiram. Existem procedimentos dentro da homeopatia que a gente pode fazer para minimizar eventos adversos com a imunização. E adiram, por favor. Com relação à sua pergunta específica, a última, nós temos sim medicamentos dentro da homeopatia para agir em quadros infecciosos e temos grupos se dedicando especificamente a esse cenário do Covid para estabelecer remédios mais eficazes com relação ao quadro que ele gera, né? Que é, em geral, uma pneumonia bilateral e que, nos casos graves, evolui com insuficiência respiratória. Daí a necessidade, como a colega falou, da gente evitar ao máximo a propagação para que não tenhamos quadros graves, mesmo que eles sejam a minoria. Se tivermos muitos casos, vai demandar muito, o sistema pode entrar em colapso em termos de conseguir absorver os pacientes. Essa curva que nós falamos, né, de Isso. contenção. Agora, voltando aí, né, com a nossa médica infectologista, cuidados com higiene também, nós estamos falando sobre a questão do álcool gel, de lavar bastante as mãos. Isso realmente resolve, ameniza, doutora?
Sim, Patrícia, sem dúvida, né? A higienização das mãos é o nosso principal aliado, não só com o Covid, mas com todas essas doenças veiculadas por via respiratória e contato. Então, nós hoje estamos reforçando essa necessidade. O álcool gel, ele não pode ficar nas casas, ele tem que ir para as bolsas, para quem vai sair, né? Aí as pessoas que estão em casa, elas podem sim lavar as mãos com água e sabão. Então, o álcool gel, ele é uma ferramenta excelente para quem vai se deslocar, para quem vai precisar sair, ele pode ser levado na bolsa. Então, quem está em casa pode lavar as mãos com água e sabão. Quem está em quarentena, quem está em casa isolado, o álcool ele é fundamental também, óbvio, né? Porque a gente vai precisar fazer a higienização mais efetiva e a desinfecção dos ambientes, com álcool a 70%, nesse caso o álcool líquido. Mas esses dois aliados, que é a higienização das mãos, a lavagem e o álcool gel, são essenciais. Então, é importante que as pessoas realmente tenham isso com esse aparato nas suas bolsas, nas suas sacolas de mão, para quem vai sair, para quem vai se deslocar. E a orientação é que isso seja feito para quem tem um trabalho intensivo, que está ali manipulando ou tendo contato com materiais, com objetos, normalmente a cada 2 horas, ou se tiver contato com qualquer substância ou material possivelmente contaminado. Se houver contaminação das mãos, tem que ser lavagem de mãos, tá? Se tiver matéria orgânica, qualquer secreção, qualquer resíduo, a gente precisa higienizar as mãos com água e sabão. Mas se não houver sujidade visível nas mãos, o álcool gel ele é excelente ferramenta para desinfecção, tá? O álcool acima de 70%, a partir de 70%. Lembrar que tem alguns álcools de uso habitual, como álcool para acender fogo, né, de churrasqueira, que são álcools que têm uma porcentagem de álcool menor, que é 65%. Então, a gente precisa ficar atento na porcentagem de álcool que a gente está utilizando. Uhum. Olha, o que você falou da questão do sintoma, né? Há casos de pacientes que não têm sintoma, mas outros que apresentam quadro como dor de garganta, dor muscular, e muitas vezes nem procuram médico porque parece um resfriado comum, às vezes seguido aí de tosse, né, e febre. Só quando evolui um pouco mais para uma pneumonia leve é que essa pessoa procura o médico. A pergunta que alguns ouvintes fazem, também a gente tem dúvida, é: nesse período que ela não manifestou sintoma, ela pode estar transmitindo a doença, não é isso? Isso. Mesmo as pessoas assintomáticas, elas podem transmitir. Mas lembrar que as pessoas assintomáticas, elas têm um poder de transmissão muito menor. Sim. Quando é que a gente pode transmitir com mais eficácia? Quando a gente tosse, quando a gente espirra e a gente leva as mãos ao rosto. Então, essas pessoas que têm sintoma respiratório são as pessoas que transmitem de forma mais eficaz. Aqueles que estão assintomáticos, a gente precisaria de um contato próximo. Então, um beijo, um abraço, né? Ou, de repente, manipular a via aérea e tocar em algum objeto. Então, lembrar que as pessoas assintomáticas, elas podem transmitir sim, mas que a grande fonte de transmissão são as pessoas sintomáticas. Então, quem tem coriza, quem tem tosse, né? Quem tem realmente espirra. E aí, nessa situação, você dispersa as gotículas no ambiente. Lembrar que o Covid, assim como algumas viroses, de um modo geral, ele não fica em suspensão por muito tempo, tá? A grande questão é que ele pode ficar em ambientes por alguns dias. Nós acreditamos que os locais onde tem uma temperatura mais alta, eles sobrevivem menos. Então, estamos com essa perspectiva boa, otimista, de que talvez, a gente não pode afirmar isso ainda, porque está muito cedo, tudo está muito recente, mas que talvez nos países mais quentes ele tenha um comportamento mais ameno. Mas isso não quer dizer que a gente que deve nós estudar. Precisamos baixar a guarda. A gente precisa sim combater da mesma forma que o mundo inteiro está fazendo, né? Da mesma forma que os italianos, que os chineses, eles estão nos ensinando muito nessa epidemia. Nós tivemos, né, o exemplo de Singapura, que rapidamente, né, contornou a situação, ainda está vivendo o problema, mas toda a população se engajou realmente, houve os cuidados, a orientação e segue. A pergunta é aqui, no caso, como esse Brasil já temos casos reais, Salvador tem casos, cidades próximas aqui também da capital tem, como que vamos reagir, como podemos nos comprometer com isso, qual deve ser o comportamento esperado. 9h51, mas Amanda, e prevenção também sempre a palavra de ordem. Claro que estamos falando de uma virose, às vezes o contato é impossível evitar. Nos transportes coletivos, em Salvador já adotou aí algumas medidas de maior higienização dos coletivos, mas tem contato em escola, tem contato no parquinho, as crianças, os idosos. Enfim, como que a gente pode prevenir uma situação como essa?
Então, aí parte das medidas comportamentais e de um termo que está sendo amplamente divulgado, né, que é a questão da etiqueta respiratória, que a colega infectologista abordou na fala dela, né, que é essa questão de não correr a população em geral para usar máscara, enfim, higienizar o ambiente, principalmente com maior frequência ambientes onde circulam pessoas adoecidas, né, ou ambientes compartilhados entre profissionais de saúde ou entre diferentes colegas de trabalho que compartilham computadores, independente de ser um setor de saúde. Enfim, precisamos contar com a colaboração de todos os gestores públicos e privados, como tem falado as autoridades. Eu componho o corpo clínico do Serviço Médico Universitário da UFBA, o SMURB, e nós tivemos na sexta-feira reuniões do grupo de trabalho de ações educativas e nos munindo de ferramentas educativas disponibilizadas, por exemplo, pela OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e até algumas cartilhas, vídeos que profissionais e cidadãos estão fazendo por conta própria para abordar, por exemplo, com as crianças, né, que agora o comportamento de abraçar o coleguinha, pegar na mão, dar beijo, que a gente evite temporariamente um contato afetivo mais íntimo, né, com relação a nós adultos, também, né, o brasileiro é muito caloroso, nordestino mais ainda. Então, é um período estranho para a gente em termos comportamental, mas que a gente tem que aderir. Então, tem uma colega que resumiu assim, né? As pessoas acima de 75 anos, 70 anos, 75 anos, que não tiverem demandas para resolver fora de casa, preferir permanecer em casa, né? Escolas, aqui no contexto da Bahia, com casos identificados como foi o Vieira, fazer a medida, né, de interrupção, como você falou, igual em Singapura, por 2, 5 dias, para conter o avanço dos casos. Máscara é para quem está sintomático, para quem é doente de risco e para profissionais de saúde atendendo, né, nos locais de atendimento onde vai circular inevitavelmente agente de doença. E outra medida que a gente tem que pautar é assim: se você não tem sintoma grave, se você não tem febre nem falta de ar, não vá para o pronto atendimento nem para o hospital, porque senão você pode contaminar a população de risco, né? Então busque seu médico de referência no consultório, ou vá para o posto do seu bairro, né, para uma unidade de menor complexidade, ou se você não puder ficar em casa, sobre os cuidados domiciliares, com uma pontuação a questão da automedicação, né? Isso é importante, né? Que as pessoas não saiam por aí se automedicando, porque isso já é uma prática, inclusive, no Brasil a gente tem, de fato, essa tendência, uma questão cultural. Vamos falar sobre isso já já. Só voltando a Giovana, na sua opinião, quais seriam os desafios para o enfrentamento do Covid-19? Nós já vivemos situações parecidas, né, sobre outras pandemias, mas essa é mais preocupante do ponto de vista assim, de como ela é rápida a sua propagação? Sim, a rapidez com que esse vírus se dissemina é impressionante realmente, né? Mas eu acho que o grande desafio passa um pouco pelo que a Amanda colocou. Conscientizar a população de que não adianta sairmos desesperadamente ao serviço de saúde. Nós não podemos sobrecarregar o serviço de saúde com quadros que são considerados leves, pacientes que não têm fator de risco para evolução para uma gravidade. Então, a população precisa se conscientizar. Cobram muito a questão das aulas, das escolas. As escolas têm feito ações pontuais, baseadas na epidemiologia de cada uma. Né, como já foi citado, algumas escolas estão interrompendo as aulas por conta de casos suspeitos ou confirmados. Isso é uma coisa pontual. Mas se partir para realmente antecipar férias ou fechar as escolas por um tempo, temos que ter consciência de que essas crianças elas não podem circular. Não adianta elas não irem para a escola e elas irem para o shopping, elas irem para a praia, elas irem para o parquinho, que é super populoso às vezes. Então, é importante lembrar que a gente precisa achatar essa curva.
tem se falado muito o que é achatar essa curva. Os casos, o nosso receio é que aconteça como aconteceu nos países, como a Itália, onde a curva subiu rapidamente. E o que aconteceu? Como a curva subiu rapidamente, aumentou muito o número de casos e, consequentemente, aumentou o número de pacientes mais graves que necessitaram de um sistema de saúde complexo, ou seja, precisavam de leitos de UTI e respiradores. Nenhum sistema de saúde consegue contemplar uma quantidade enorme de pessoas ao mesmo tempo, né? Em nenhum lugar do mundo, isso não é a particularidade do Brasil. Então, precisamos fazer com que os casos, eles, mesmo acontecendo, eles sejam gradativos, para que as pessoas vão tendo alta, vão melhorando e outras entrem no sistema de saúde. Para não usar essa palavra que a gente tem usado muito, que é colapsar, para a gente não colapsar o serviço público, né? Ou seja, o sistema de saúde de modo geral. As UPAs estão sendo orientadas a atender esses casos, os casos leves estão sendo orientados a ir para o domicílio, a coleta do material está sendo feita na maioria dos setores, mas não tem necessidade da população inteira sair em busca de atendimento. Eu acho que esse é, Patrícia, o grande desafio hoje, é conscientizar a população que a gente precisa se prevenir, precisa estar atento, mas sem exageros. Exatamente. Tem até uma pergunta de uma ouvinte que ela diz o seguinte: todo paciente diagnosticado, doutora, precisa necessariamente ser internado? Teve diagnóstico, teve a confirmação, e ele precisa ser internado? Claro que não. Casos leves, como já foi falado, o ideal é que eles procurem os médicos assistentes de referência, que eles já tenham os postos ou as UPAs, né, os ambulatórios. E se for considerado um caso epidemiologicamente importante para que a gente precise notificar, ou seja, um paciente de risco, por exemplo, um professor, apesar de ter fator de risco, ele está com suspeita de coronavírus, veio de viagem ou teve contato com alguém que viajou. É interessante coletar essa pessoa porque ela é uma fonte disseminadora, então ela precisa ser afastada. Mas precisamos avaliar exatamente quais as pessoas nós vamos coletar. Não tem indicação, primeiro, de coletar de todo mundo. Temos que fazer uma análise crítica de qual paciente a gente vai fazer a coleta. Se for uma síndrome gripal que sugira mais um outro tipo de vírus, lembrar que o Covid ele traz uma sintomatologia muito particular. Pacientes têm geralmente febre alta, um início súbito, tem tosse, mialgia, e é uma sintomatologia súbita, né? Os quadros virais de festas que a gente tem nesse período do ano, pós-carnaval, tem sintomatologia geralmente mais arrastada. Então, isso é importante. E os casos os pacientes que estão bem, não tem nenhum critério de gravidade, nem se enquadram em grupo de risco, nós não necessitamos de internamento. Já atendemos diversos pacientes em consultório, encaminhamos muitas vezes para fazer a coleta e ele ficou em casa até que a coleta seja realizada e o resultado seja liberado. Ok, essa pessoa evita circular, né? A orientação que a gente faz, toma todos os cuidados até que seja confirmada e vendo a confirmação o tratamento, né? Assim, em relação aos sintomas. Não há um tratamento específico nesse momento, nem vacina de prevenção e nem uma medicação específica para o Covid, é só tratar os sintomas. Desculpe interromper, vocês falaram uma coisa extremamente importante, a automedicação, né? Essa deve ser proscrita. Já tem alguns trabalhos que estão sendo veiculados pelo grupo da Itália e da China, onde as medicações, como por exemplo o ibuprofeno e os corticosteroides, parece que tem impacto negativo nos pacientes graves. Olha aí, tá? Então, a gente não recomenda a automedicação, tá? O ideal realmente é que se procure uma assistência médica ambulatorial para quem está bem, ou consulte o seu médico. E para aqueles casos mais graves, onde o paciente evolui para falta de ar, ou tem algum outro fator de risco mais importante, ou está fazendo tratamento oncológico, precisa de uma assistência direta, para que eles procurem um especialista, um clínico, enfim, para que eles sejam orientados e não façam automedicação. Ok. Obrigada. Ouvimos aí a Giovana Henrique, médica infectologista, também a Amanda Benemérita, que está aqui com a gente, e deixa suas considerações também finais. Obrigada, Amanda, pela presença. Eu gostaria de dizer que nós, enquanto especialidades, há muito temos ferramentas que agem à semelhança desses medicamentos alopáticos, né, citados pela colega, os anti-inflamatórios não esteroidais e os corticoides podem encontrar na homeopatia medicamentos que têm papel semelhante no sentido de conter sintomas, atuar no adoecimento em prol da cura, sem ter os riscos que os alopáticos trazem. Gostaria de dizer que existem grupos de médicos estudiosos
mapeando a ação dos remédios homeopáticos em quadros de Covid-19 como ferramenta terapêutica e também para prevenção. Estamos em estudo globalmente e gostaria de agradecer muito o convite, a presença aqui e agradecer a nossa diretora lá do SMURB, professora Tânia, pela liberação, a colega Carmen, que vai me dar o suporte lá, eu vou voltar para lá. Obrigada, querida. E todos os profissionais de saúde unidos nesse momento. Giovana, tá indo ainda, obrigada pela participação também aqui, tá? Dispor desse tempo pra gente. Obrigada, Ana, pela participação também, foi muito boa. E dizer à população que fiquem calmos e atentos e vigilantes. Ok. Né? Como a gente conversou. Um prazer enorme estar com vocês. Prazer foi nosso. Um ótimo dia. O Excel Saúde de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 9 horas com muito mais saúde para você. Até lá. Acabamos de apresentar Excelsior